Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje é domingo e nós vamos estudar o grau de um polinômio, mantendo os nossos estudos sobre polinômios. Então, no caso aqui, nós precisamos ter uma variável com expoente, e esse expoente será o maior, aquele que vai definir o grau do polinômio. Então, o polinômio vai apresentar uma variável com expoentes e o expoente maior do polinômio é que vai definir o grau. Como assim? Então vamos ver o exemplo do polinômio A. X ao cubo mais 2x ao quadrado mais 3x menos 4. O expoente maior que nós temos aqui é o x ao cubo. Por isso, o grau do polinômio A é 3. Polinômio B, menos 3x à quarta mais 4x mais 1. O maior expoente que nós temos aqui é o 3x à quarta, que apresenta a variável x. Neste caso aqui, então, o polinômio B apresenta grau 4. 6x ao quadrado menos x mais 1 meio. O maior expoente é o quadrado, é o 2. Então, ele apresenta grau 2. 4x mais 3. Então, aqui apresenta x com expoente 1. Quando nós não temos nada no expoente, é porque o número é 1. Logo, o grau desse polinômio é 1. É através desse grau que a gente define as equações, se ela é do primeiro grau, do segundo grau, do quarto grau ou do terceiro grau. E assim sucessivamente. Vamos ver algumas condições para que essas coisas aconteçam, que eu falei para vocês aqui na explicação, mas agora nós vamos pôr por escrito, especialmente para vocês. Então, a condição para que a gente consiga identificar o grau de um polinômio está presente nesses itens. O primeiro, termos semelhantes reduzidos. Então, quando eu tenho um polinômio e ele está misturado com termos semelhantes, eu tenho que primeiro reduzir os termos semelhantes, deixar todos com um único termo, cada um com seu expoente, para que depois eu defina o grau. Uma segunda condição, só considera os termos de coeficientes diferentes de zero. Então, o que é o coeficiente de um polinômio? Vamos lembrar, é aquele número que acompanha a letra. Se aquele número que acompanha a letra for um número igual a zero, então esse polinômio é nulo, ele não existe. Então esse polinômio não define o grau, vai definir aquele que tem o coeficiente, ou seja, aquele número que acompanha o x, diferente de zero. Terceiro, polinômio nulo não se define grau. Então, outra vez, é uma outra forma de dizer isso, né? O polinômio nulo é aquele que apresenta o coeficiente x igual a, que está do lado do x igual a zero. Ele um número zero. Se ele é um número zero, ele define esse polinômio como nulo. Se ele está com o polinômio nulo, então não tem grau. Um exemplo de polinômio que pode ter grau zero. Qual seria? Aquele que só apresenta a parte numérica. Então, nós temos aqui como exemplo o polinômio S igual a 5. Então, esse 5, na verdade, conforme explicado na aula de domingo, tem uma letra que tem expoente zero. Então, é 5x elevado a zero. Então, o grau desse polinômio é zero. Simples assim. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem nos comentários e vamos tirar as dúvidas de vocês. Isso é extremamente importante para que a gente consiga identificar equações, para que a gente consiga resolver as equações mais à frente, quando vamos ensinar para vocês equações do segundo grau, terceiro, quarto grau e etc. Ok? Exercícios para que a gente resolva-os na quarta-feira. Então, o exercício é o seguinte, dê o grau de cada polinômio. A, x ao cubo mais 0x ao quadrado mais 2x mais 4. B, 0x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 0x menos 2. C,
0x ao cubo mais 0x² mais 3x menos 1. D, 0x ao cubo mais 0x² mais 0x mais 0. E, 0x ao cubo mais 0x² mais 0x mais 4. F, 1 mais x² mais x ao cubo. Atentem-se para as condições que foram dadas na observação, agora há pouco, e tentem resolver esse exercício. Aí na quarta-feira nós iremos corrigi-lo. Se você tiver alguma dúvida, coloque nos comentários. E se você fizer o exercício, coloque quais os números vocês encontraram do grau nos comentários, para a gente poder conferir e verificar isso na quarta-feira. Obrigada pela companhia de vocês e até quarta-feira na resolução de exercícios.